Boa noite, meu nome é Vitória Amaral, sou estudante do curso de Publicidade e Propaganda na FAAP e hoje eu tô aqui para entrevistar meu pai sobre a sua relação tanto com o rádio quanto a TV ao longo da sua vida. Então, Marcelo Amaral, seja bem-vindo. Obrigado, Vitória Gálatas do Amaral. É um prazer estar aqui sendo entrevistado por você, minha filha linda e maravilhosa. Bom, então vamos começar. Tem algumas perguntas já feitas aqui e a gente só vai seguir, tá? Sobre o rádio primeiro. Como era a relação com o rádio na infância e na juventude? E se você ouve até hoje, como é que você faz, né? Você ouve no carro, em casa, enfim. O rádio, principalmente ali na minha juventude, até na minha infância, né, foi o principal meio de comunicação, né? Eu sempre, assim, eu não sei quando começou, porque para mim, eu acho que sempre eu tive um rádio ali na minha casa. Eu lembro do meu avô, que vivia andando para lá e para cá com o rádio na orelha, assistindo a partidas de futebol, né? Então o rádio sempre esteve presente na minha casa. E eu peguei também esse hábito de poder receber através do rádio as informações, através do rádio acompanhar ali debates políticos, através do rádio notícias do dia a dia, se informar nos acontecimentos do dia a dia, programas esportivos. São as coisas que eu sempre me recordo que eu sempre tive ali com o rádio, né? É isso. Legal. E na juventude, como é que você ouvia o rádio? Ou seja, era reunido com a família, era no carro, no seu primeiro carro, ou no estádio, enfim, como que era? O rádio, como eu te falei, fazia parte do dia a dia. Mas eu lembro uma coisa que eu posso te falar é que quando inventaram, né? Criaram um 3 em 1. O que era um 3 em 1? Era um rádio, AM, FM, uma vitrola e um toca-fitas. Isso aí era um objeto que você pode falar hoje, para você entender, é como se fosse um iPhone moderno. Quem tinha isso era algo assim super moderno, era uma coisa que as pessoas se reuniam para poder passar horas e horas curtindo esse aparelho, né? Eu lembro que eu tinha amigos, os amigos vinham na minha casa, no meu quarto, porque eu tinha um aparelho desse, e a gente, através do rádio, tinha programas de músicas do rádio, e a gente ficava gravando com a fita cassete a programação musical das ondas sonoras do rádio. Era um negócio super legal. Ai, que interessante. E do que você mais gosta, ou gostava, né? Gostava e gosta no rádio antigamente? O que eu mais gosto são partidas de futebol. Tanto os jogos em si, quanto os debates, através do rádio, as entrevistas. É o que eu mais gosto até hoje. Eu prefiro pelo rádio. E você lembra de algum programa antigo que passava na rádio? Eu lembro bastante, como eu te falei, né? Os programas esportivos, a Rádio Jovem Pan AM, que acho que agora já está extinta, acho não, está extinta no AM, né? Ainda tem no FM. Era uma rádio que a gente acompanhava diariamente. Então, vários programas que tinham ali na rádio, eu era um ouvinte assíduo deles. E você teve algum contato com as emissoras e artistas do rádio? Eu não tive contato, só tive uma experiência uma vez que eu fui uma rádio local de uma cidade do litoral, onde eles transmitiam um jogo de futebol e eu participei lá como comentarista. Ah. E você lembra de comerciais de rádio, então, jingles, os produtos? Se sim, quais? Comerciais, né? N comerciais, mas os jingle, por isso que eu acho que é importante, né? Eu acho que o cara que faz um jingle desse é um gênio, né? Porque passam-se anos e anos e anos e aquilo gravou na nossa mente. Eu vou dar um exemplo para você, que você já deve ter ouvido. Nessa casa preciso pôr um fim. Vou chamar Dededrim, Dededrim, e os passeios da barata pela casa vão ter fim. Dededrim, Dededrim, Dededrim. Gostou? Gostei. Bom, e como que era o primeiro aparelho de rádio que teve na sua casa?
O que eu me recordo era um aparelho que, inclusive, hoje eu comprei uma réplica dele, moderna já, nada a ver, mas os aparelhos eram aqueles tipo radiola, né? A gente chamava de radiola. Era um design da década de 50. É isso que eu lembro. E o que de mais marcante você ouviu pelo rádio? Então, alguma Copa, ou a notícia que a queda das Torres Gêmeas aconteceu, ou até a morte do Ayrton Senna, ou a morte do Michael Jackson, sei lá. Você lembra de algum? Eu ouvi muitas notícias dessa estando no carro, e o carro sempre, o rádio estava ali ligado, né? Muitas das vezes ouvindo essas notícias. Os acontecimentos que mais marcaram foram esses que você citou mesmo, né? Que seria ali a morte do Ayrton Senna, que eu fiquei dias e dias e dias ouvindo tudo que fosse relacionado a isso. E você tava onde quando isso aconteceu? Quando o Ayrton Senna morreu, eu estava assistindo a corrida, mas aí eu estava na televisão, né? Assistindo a corrida. As Torres Gêmeas, eu estava trabalhando e eu vi também numa lanchonete pela televisão, e depois que eu ouvi dezenas de informações, centenas de informações no rádio. Essas coisas que marcaram, né, nossa vida. E a do Michael, você lembra? Lembro também, Michael Jackson. Eu estava numa rádio, eu ouvi pela rádio que foi decretado a morte dele. Triste, né? Nossa, sim. E colocando mais no atual, no moderno, e sobre podcasts? Você ouve algum? Podcast eu tenho visto e ouvido podcasts, principalmente na parte espiritual, gospel, que eu gosto, mas pelo YouTube, né? Mais pelo YouTube mesmo. Por exemplo, eu gosto de um podcast que chama Uma Dose de Atitude, que até meu filho também participa dele, entrevista pastores, evangelistas, obreiros, pessoas que representam causas sociais, e aí eu gosto desse tipo de podcast. Um bate-papo centrado nas coisas de Deus. Ah, que legal. Bom, agora vamos mudar um pouco, a gente vai agora para perguntas relacionadas à TV, tá? Então, primeira, você se lembra da primeira vez que você viu uma televisão? Como foi essa experiência? A primeira vez que eu vi, não lembro, porque eu acho que eu nasci já tinha uma TV, mas eu lembro uma coisa que eu posso relatar aqui para você, é o seguinte: a televisão era preto e branco, e quando meu pai, não sei em que ano, na década de 70, comprou a primeira televisão colorida, eu me lembro que os amigos da rua, nós nos reunimos na minha casa para poder assistir tudo que passava na televisão, por ser uma coisa assim super moderna, que era o aparelho a cores, né? Então nós ficávamos ali o dia inteiro assistindo desenhos, assistindo ali programas de TV, esporte, novelas, que era pela TV a cores, era o grande lance. E qual programa ou novela da sua infância, juventude você nunca esqueceu? O que isso significa para você, essa memória? O que mais gravou para mim são os desenhos, né? Porque até era bem diferente, né? Eu vejo dos desenhos de hoje, os desenhos lá daquela minha época ali, sei lá, era algo mais inocente, né? Então eu lembro dos desenhos ali da Disney, do Mickey, do Tio Patinhas. Eu lembro dos desenhos do Jetsons, que você for analisar os Jetsons, eles eram uma espécie de uma profecia, né? Naquela época que nada disso existia, eles já tinham celulares, eles tinham nave espacial, eles tinham vários robôs nas casas. Então eles profetizavam o que nós estamos vendo hoje. E é o que mais marcou na minha vida, foram os desenhos na infância. Legal. E você lembra de programas antigos? Então, sei lá... Lembro. Sei lá. Lembro de programas antigos. Lembro dos primeiros programas do Luciano Huck. Lembro de programas do Faustão iniciando. Lembro, tem um que tá até hoje aí na televisão, que já deve ter uns 30, 40 anos que passa, né? Que é do Serginho Grossman, né? Que tá na Globo até hoje. Então eu lembro de todos eles.
E havia algum apresentador, ator ou personagem de TV que você admirava muito? Por quê? Que eu admirava muito, os atores globais, né? Por exemplo, Francisco Coco, que faleceu, se eu não me engano, no ano passado. Grande ator de televisão. Apresentadores, como eu citei aí, que eu gostava muito. E agora um que eu respeito eternamente é o Galvão Bueno, por ser a voz dos grandes acontecimentos esportivos do país. Então eu gosto muito dele, inclusive ele vai estar novamente, só que agora pelo SBT, na Copa do Mundo lá dos Estados Unidos. Ai, que interessante. Não sabia dessa. E a televisão influenciou de alguma forma suas escolhas, seus valores ou sua visão de mundo quando jovem? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Nos empurraram como os enlatados de USA, não eu sei. Ou seja, toda a cultura americana veio através de onde? Dos meios de comunicação, principalmente da televisão. Então, tudo que lá, como os Estados Unidos sempre esteve na frente, nós, jovens brasileiros, imitava tudo que fosse da sociedade americana. E vinha através do quê? Da televisão. É verdade. É verdade, né? Sem dúvida. E agora, atualmente, o que você costuma mais assistir? Assim, pode ser tanto série ou programa de TV em si? Hoje assim, televisão diminuiu, né? Devido a essa questão aí de YouTube, da internet, né? Dessa parte aí. Mas eu ainda gosto muito de esses programas tradicionais, por exemplo, da Rede Globo de televisão. Eu gosto muito do Fantástico, que daqui a pouco já vou estar ligando para assistir. Eu gosto do Esporte Espetacular, né? Que eu assisto a vida inteira. Que mais que eu gosto de assistir? Filmes. Hoje o que eu prefiro assistir são essas séries da Netflix, entendeu? Que eu dou dou aquelas maratonadas, eu acho muito legal. Você tá assistindo a uma? Agora, Alguma? nesse final de semana eu tô assistindo lá do Berlim, De La Casa de Papel. La Casa de Papel, isso. E vídeos no YouTube, você costuma assistir também? Sobre o quê? Eu acompanho muito assunto referente à economia no YouTube, que são dicas, né, de investimentos, pessoas especialistas nisso. Eu acompanho também tudo que se fala do mundo automotivo, eu acho muito legal, assisto bastante. E principalmente questões de pastores, pregadores, essa parte eu também gosto muito. Você também, quando você vai planejar alguma viagem, você também vê algumas dicas por lá também? Ou... Então, viajar para mim é um hobby. Então, como hobby, eu me dedico muito em fazer todo o planejamento das viagens. Estou fazendo isso nesse momento porque nós vamos em junho para Nova York, que vai ser uma parte da Copa do Mundo. Depois, em julho, para o Texas, que é outra parte da Copa do Mundo que nós vamos assistir. Então, eu utilizo esses meios de comunicação para ver dicas de tudo que você imaginar. E aí, sim, YouTube, né? YouTube hoje domina essa parte. Legal. E se você pudesse rever um programa antigo que não existe mais, qual seria e por quê? Me vem na cabeça. Um que fez muito sucesso, que era engraçado porque eu era jovem, era o Chacrinha. Nossa, Chacrinha. não ouvi falar. Chacrinha. Depois você pesquisa sobre o Chacrinha, que era engraçado. Bom, então tá bom. Você tem mais alguma coisa para dizer? Alguma coisa final? Muito obrigado por participar. A mensagem é que você pode, tanto a televisão quanto esses meios novos de comunicação, tem de tudo, né? E você tem que filtrar as coisas boas, porque tem muita coisa boa, né? Das coisas ruins, e você poder, então, consumir coisas que enaltecem tua vida, teu conhecimento. Eu acho que é importante isso daí. Ai, então tá bom. Obrigado pela entrevista, obrigado pelo seu tempo. E tem mais alguma coisa pra falar? Beijo, boneca. Ai, tchau, tchau. Tchau. Valeu, tchau.